É sempre um prazer a gente estar junto, né? Em nome de Jesus, nesses dias que a gente está vivendo, né? E eu vou convidar a vocês a ouvirem uma página que está lá no livro Vinha de Luz, que é uma mensagem do Emmanuel, falando para a gente sobre a questão da perseverança, né? Em que ele fala para a gente assim: em que perseveras? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A previdência divina é invariável em todos os tempos. A atitude na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços de fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Então, vamos elevar os nossos corações a Jesus, entregar os nossos pensamentos a Ele, pedir que Ele nos ajude a mantermos os nossos pensamentos irmanados, tranquilos e pacificados, para juntos fazermos esse momento na tarde de sábado, em comunhão de ideias, em comunhão de princípios, que possamos nos fortalecer com as mensagens dos amigos espirituais que nos são trazidas nessa tarde, e que cada um de nós possamos, ao final dessa tarefa, nos encontrarmos mais fortalecidos para enfrentarmos as nossas adversidades, a vida que temos, ao qual cada um de nós somos chamados à exemplificação e à modificação. Dá-nos coragem, Jesus, de te servirmos, e que possamos estar com os nossos pensamentos unidos a Ti nesse momento. Que assim seja, Senhor. Então, boa tarde para todo mundo. Tem um monte de boa tarde aí. Estão me ouvindo bem? A gente resolveu trazer esse tema, né? Perseverar em Cristo, exatamente com base nessa lição
que foi lida agora, que é uma lição do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que ele nos leva a refletirmos em que nós estamos sendo perseverantes, né? O que é, primeiro, essa ideia de perseverar? A pessoa que é perseverante, ela é aquela pessoa que se mantém continuadamente num propósito, né? Ela age com os seus princípios, né? Com as suas ações voltadas para um princípio. E será em qual princípio nós estamos nos embasando para realizar essa nossa estada aqui no planeta Terra? Nesse momento em que nós estamos sendo convidados a essas transformações, né? Que a gente está vendo aí a visita da pandemia, que inicialmente nos chocou muito, mas que com o tempo a gente foi vendo grandes possibilidades de modificação, grandes possibilidades de elevação, né? As questões culturais que estão se apresentando, as diversidades, né? O homem muito parcial, um de um lado, o outro do outro, e a gente é levado a refletir em que local nós estamos frente a esse mundo. E como estamos nós em espírito, né? Como Jesus dizia, era preciso que nós estivéssemos em espírito e em verdade. Aonde, em verdade, estão os nossos espíritos? Com que tipo de pensamentos nós estamos vinculados? Com que tipo de emoções nós estamos vinculados? Nós estamos nos permitindo entrar na onda de agitação do planeta ou nós estamos nos permitindo sentir a essência divina em nós? Então, quando a gente faz esse convite através da palavra do Emmanuel para a gente refletir sobre a perseverança em Cristo, é preciso que a gente comece a analisar os nossos passos, né? É preciso que a gente pense como estamos nós frente a essa realidade espiritual que nós estamos vivendo. Porque o Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, ele lembra para a gente que esse momento que o planeta está vivendo é realmente um momento tumultuado, né? E que a maioria de nós, enquanto seres humanos encarnados nesse planeta, estamos também vivendo esses turbilhões de emoção, né? Nós estamos refletindo sobre a necessidade da nossa mudança, embora muitos de nós ainda não tragamos de forma consciente essa necessidade de ajuste, né? Essa necessidade de modificação. Então, quando a nossa consciência nos convida à mudança, mas os nossos hábitos nos convidam à permanência, a gente está sempre nessa onda de conflito. E algo de desajuste, né? De desencontro, se encontra nesses nossos sentimentos. Nós estamos como se estivéssemos fora do lugar, meio desajustados, meio desacordados. Mas por que isso está acontecendo? Porque a gente não está sabendo focar qual é esse ponto de direcionamento das nossas intenções. Então, quando o Emmanuel, nessa mensagem inicial que eu li do Vinha de Luz, ele pergunta para a gente em que perseveras, ele está levando a gente a refletir sobre essa situação da nossa verdade. Em que nós estamos aplicando a nossa perseverança? Em que nós estamos verdadeiramente vinculados? Em que verdadeiramente nós estamos trabalhando e aplicando as nossas forças? Será que, como discípulos do Cristo, que nós dissemos que somos, nós verdadeiramente já vivenciamos esses princípios? Ou a gente ainda se encontra na zona daqueles que simpatizam com o Cristo, mas na hora que são convidados à sua transformação, preferem ficar na sua zona de conforto? Então, é preciso que, nesse momento em especial, que já está se sinalizando, né, a existência da nova era, desse mundo de regeneração, a gente verdadeiramente se preocupe em ver aonde nós estamos aplicando as nossas forças. Em que nós estamos direcionando a nossa vontade? Em que tipo de sentimentos e pensamentos nós estamos alimentando?
Porque se nós somos seguidores do Cristo, já entendemos que o Cristo veio para nós como um grande exemplo e se colocou para a gente como o caminho, a verdade e a vida, dizendo que não seria possível que a gente não chegasse ao Pai se não fosse através dele, né? Através do seu exemplo e da sua vivência. Se nós já entendemos isso como verdade, é preciso que a gente se comprometa com essa verdade. Mas não só compromisso de intenção, né? A gente não está mais naquela situação do namoro, né? Daquele que olha o outro lá e está flertando. Ah, sua ideia é interessante, mas vamos ver se vai, se continua. É preciso assumir o compromisso, né? É preciso que a gente se responsabilize em viver essa mensagem que o Cristo veio trazer. E viver essa mensagem não é um ato fácil. Jesus, lá descrito para a gente pelo irmão X no livro Boa Nova, ele tem uma conversa com Zebedeu, né, que está lá descrito no capítulo 4 como sendo a família de Zebedeu, que conta para a gente que Jesus, naquela passagem pelas praias, né, naquele momento inicial que ele estava recrutando os apóstolos, ele viu 2 jovens ali. Esses 2 jovens já tinham ouvido falar de João Batista, né? Já tinham esse entendimento que viria o Messias, que viria alguém para dar continuidade. E quando Jesus se coloca para esses 2 meninos, né, e os convida para formar o reino de Deus, eles aptamente se colocam à disposição, né? Eles se envolvem com aquela mensagem, com todo aquele magnetismo de Jesus e se colocam à disposição. E muito encantados com aquele ser especial, com toda aquela magnitude que era o Cristo, quando eles chegam em casa, eles chegam contando encantados aquele convite que eles receberam. E eles encontram, em primeiro lugar, a mãe, né? E ele conta para a mãe tudo aquilo que o Cristo tinha falado para ele, dessa existência de um reino maior, de um local onde a gente pudesse construir um algo mais, né? E a mãe, muito preocupada, como a maioria das mães, né? Na situação material que a gente se encontra, o que ela pensa? Esse Jesus deve ser um emissário de um rei muito poderoso, né? Porque ele está falando aí em nome de um reino. Então, ele vai formar um reino muito poderoso. E quando ele formar esse reino muito poderoso, eu quero muito que os meus filhos estejam bem colocados nesse reino, né? Então, ela espera que os meninos voltem ao encontro de Jesus e ela pede para ir ao encontro de Jesus. E embora ela já tenha ouvido as palavras de Jesus no momento anterior a esse convite, quando ela chega próxima do Cristo, ela fala: olha, Senhor, eu estou vendo o Senhor falar aí da criação de um reino de Deus, né? De uma criação de um reino, de um lugar diferente, onde as pessoas vão poder ser felizes, né? Onde as pessoas vão viver em plenitude. Então, eu gostaria muito de pedir para que os meus filhos estivessem ao seu lado. E então, que um se sentasse à sua direita e o outro se sentasse à sua esquerda. E Jesus, entendendo a intenção daquela mulher, né? Mas sabendo também do cuidado como mãe que ela tinha, ele fala para ela: mas antes deles chegarem ao reino dos céus, é primeiro preciso que eles se entendam com a minha palavra, né? Então, primeiro requisito, era necessário que aqueles meninos se envolvessem com a mensagem do Cristo. Mas não só esse envolvimento de superfície. Era preciso que eles se aprofundassem nesse sentimento, né? Se colocassem à disposição de vivenciar plenamente esse ensinamento. Porque aí sim eles poderiam atingir esse estado, né? De chegar no reino dos céus, né? Do reino de Deus que Jesus falava para a gente. E a gente vai ver que quando chega em casa, então, a mulher procura o Zebedeu, que é o marido, e fala para ele: olha, eu fui lá, conversei com ele, mas ele me colocou desse jeito. Vai lá você, como homem. De repente, você usando seus argumentos, é mais fácil de você conseguir que eles assumam essas posições, né? Então,
o Zebedeu vai lá no próximo momento que os meninos vão encontrar Jesus, e Zebedeu vai junto com os meninos. E Jesus começa falando para ele, primeiro, que ele olhasse as questões do mundo, né? Se ele conhecia alguém que tivesse se entregado verdadeiramente ao apostolado, né? Alguém que se tivesse colocado à disposição de servir a Deus e que tivesse sido reconhecido na sua terra. Existe alguém que você viu como sendo um grande servidor e que foi reconhecido? E Zebedeu fala que não. A maioria daqueles que se colocam à disposição de servir ao Pai, como dizia o Cristo, né? Moisés, Jeremias, Jonas, todos os emissários da verdade divina, eles só não foram entendidos pelo povo, como eles também foram massacrados pelo povo. Foram entregues ao martírio e à morte, né? Então era preciso que essas pessoas que se disponibilizassem a viver o reino de Deus se disponibilizassem a viver uma verdade diferente, que era uma verdade tão profunda que, apesar de colher as dificuldades no mundo, pelo entendimento dessa verdade e pela certeza de que Deus está ao seu lado, se colocavam à disposição de viver esse sacrifício, né? Então, Jesus vai falando para ele que existe nesse reino de Deus um local diferente daquele que a gente está acostumado. Porque nesse reino, a gente vai viver a paz da consciência. Olha só como é que ele coloca. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosa de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Então, olha como ele coloca, né? Embora a gente queira alcançar esse reino de Deus, né? Esse lugar que durante muito tempo a gente acreditou que era um lugar específico, né? Um céu a ser alcançado, e que depois, com o tempo e com o entendimento, a gente vai descobrindo que esse reino de Deus, ele nasce em cada um de nós, né? Ele nasce em nossos corações, quando a gente entra em sintonia com essa verdade divina, quando a gente entra em sintonia com a nossa consciência plena da ação realizada, né? Sem culpa, sem medos, sem anseios. Quando a gente se entrega a esse lugar, a gente encontra esse estado de espírito que Jesus vem nos falar, que é o reino de Deus, né? Que é a paz na consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai. Qual de nós, verdadeiramente encarnados aqui, já estamos nessa situação da paz pura de consciência ou da resignação suprema à vontade de meu Pai? Ainda é um processo muito difícil para a gente, né? O Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, ele fala para a gente que a gente oscila nessa postura, entre a postura do Zebedeu e a postura da mulher dele, né? Porque a gente fica entre essa ideia daquele que ouve Jesus, que entende esse reino de Deus e que quer vivenciar plenamente esse reino de Deus, e aquele que quer ser o eleito, né? Aquele que quer viver os benefícios de um reino. Então, nós aqui na matéria, espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes queremos viver os louros, né? Queremos viver os sucessos dessa oportunidade material. E a gente está tão preocupado em que a nossa ação gere um fruto positivo de aprovação, que a gente se deixa levar pelos valores do mundo, né? Mas, na verdade, como seguidores do Cristo, é preciso que a gente primeiro leve em consideração as coisas do alto. Não foi assim que Jesus nos disse? Primeiro as coisas de Deus, depois o resto se advém junto com elas. Então, vamos mudar o nosso foco, né? Entender que esse momento de transformação, ele é realmente um momento turbulento. Mas ele é um momento turbulento para nos convidar à nossa transformação, para que a gente possa chegar a esse estado da paz de consciência,
para que a gente possa chegar a esse estado de resignação suprema à vontade do Pai, quando realmente a gente entende que a gente não tem mais o que fazer, né? Porque existem situações na nossa vida que são tão difíceis que elas nos convidam a simplesmente nos entregarmos à vontade de Deus, né? É aquele momento em que a gente fala: olha, Pai, olha por mim, porque tudo que eu pude eu já fiz, mas não está ao meu alcance resolver. Se eu não tiver condições de resolver, me dá entendimento para que pelo menos eu consiga entender o porquê dessa prova. Me ajuda a chegar nesse estado de entender o porquê desse sofrimento, o porquê dessa resposta, o porquê dessa posição do meu irmão frente à minha colocação, para que a gente possa realmente crescer com esse aprendizado. E quando ele coloca lá essa questão da gente querer, ao invés de ser seguidor do Cristo, a gente prefere ser eleito de Deus, ele coloca para a gente dessa posição material que a gente tem, de querer aprovação imediata. A gente faz uma ação e a gente quer aplauso. A gente quer que o mundo nos valorize. A gente quer que as pessoas que formam a nossa família todas aprovem as nossas atitudes. Mas as atitudes que requerem mudança, muitas vezes vão encontrar grandes resistências do mundo, porque o mundo não quer mudar, né? A maioria de nós encarnados ainda está satisfeito com seus vícios, ainda está feliz em viver as suas limitações, ainda não quer se desprender dos seus erros. Então, quando a gente começa a fazer essa transição na direção de ser um ser melhor, indiretamente, a gente espelha a imperfeição do outro. E frente a essa imperfeição, o que a gente encontra é resistência, né? O que a gente encontra é resistência. Mas é processo. Porque Jesus disse, lá na conversa com Zebedeu, né, que falar de paz para o ser humano ainda é falar do processo de ociosidade. O que a gente fala? Ah, hoje eu não tenho nada para fazer. Ô dia maravilhoso. Tudo que eu quero é me aposentar. Esquecendo que a lei é de trabalho, né? E que a lei de trabalho, ela não é só uma lei de ação, de movimento, mas ela é uma lei de construção de nós mesmos. Porque muitas vezes nós ficamos na Terra tão envolvidos com as nossas tarefas que a gente para de perceber para que a gente está trabalhando, em que direção nós estamos construindo. Então, quando Emmanuel, lá naquela lição, ele pergunta por que perseveras, né? Em que perseveras, ele está nos levando a refletir também sobre essas nossas ações. Em que nós estamos direcionando as nossas forças? O que nós estamos construindo? Então, é preciso sair dessa zona de conforto e de acomodação que acontece com a gente toda vez que a gente encontra uma resistência. Porque se a gente encontra toda vez que a gente vai fazer uma mudança, a gente precisa vencer a força da inação, né? Lá na lei da física, né? Mostra que toda vez que a gente empurra uma coisa, a gente recebe uma força com uma equivalência, não é assim? A lei de ação e reação, eu gero uma ação, recebo uma reação. Mas lá na lei de Newton também está descrito que toda vez que um corpo está parado, para eu poder colocar ele em movimento, eu preciso gerar uma força maior, né? Do que toda vez que a gente já está em movimento, a gente permanecer realizando as tarefas. Então, toda vez que a gente vai buscar realizar uma atividade nova, uma atividade construtiva, uma atividade que vai nos levar a mais próximo de Jesus, existe uma tendência natural nossa, do nosso espírito ainda acomodado aos benefícios da matéria, ainda satisfeito com as questões do princípio material, de ser resistente, né? Então é preciso que o nosso propósito seja maior, para que a gente vença essa força da inércia, para que a gente vença esse momento inicial de falar, não, eu preciso seguir,
Jesus me convida a essa transformação. Eu preciso mudar. Porque existe uma frase que está sendo disseminada aí pela internet, né? Que diz que toda vez que a gente quer colher uma coisa diferente, é preciso que a gente plante algo diferente, né? Se eu quero colher laranja, eu preciso plantar semente de laranja. Se eu continuo plantando roseira, eu vou estar colhendo espinho lá na frente. Não é assim? Então, eu tenho que escolher o que eu quero plantar. E a partir do momento que eu escolho o que eu quero plantar, eu tenho que assumir um compromisso com essa semente. Eu tenho que assumir um compromisso de fazer uma nova possibilidade de movimento, de me entregar de uma forma diferente a esse trabalho. Então, o convite de Jesus é para que a gente realize uma paz no trabalho e que a nossa resignação vença esse vício moral que nós temos do sentimento alterado, né? Daquele sentimento turbulento, daquele sentimento vicioso que ele coloca, que é o quê? A gente ainda tem necessidade de aprovação, é o nosso egoísmo falando mais alto, é o nosso orgulho. Toda vez que o outro nos convida a uma posição que a gente acha que não é digna, a gente cria um cavalo de batalha, né? Toda vez que a gente é convidado a uma posição diferente daquela que a gente esperava, a gente se acha numa posição de subalterno, né? Esquecendo que tudo na natureza trabalha e que todas as possibilidades são possibilidades de experiência de renovação. Que aquilo que eu aproveito, que eu ganho, né? Que eu ganho de conhecimento num nível, numa determinada tarefa superior, é diferente do que eu ganho na tarefa, numa posição socialmente inferior. Mas todos os dois têm ganhos, né? E que, às vezes, o ganho daquela tarefa que eu julgava inicialmente inferior, ele é muito mais necessário para o meu espírito do que aquele vício que eu estaria vivendo lá numa posição superior, numa posição que o mundo julga feliz. Então, a gente não pode esquecer, como Jesus vai falando para Zebedeu nessa conversa, né? Que é preciso que a gente leve em consideração as coisas do reino de Deus e as coisas do mundo, né? E se a gente quer se vincular a esse reino de Deus, que é essa vivência plena da paz, que é essa vivência da consciência tranquila, é preciso que a gente se afinize com esses propósitos. E que muitas vezes, durante esse processo de afinidade, a gente vai passar pelas provas do desprendimento de nós mesmos, né? Das provas do desprendimento daquilo que a gente achava necessário. Então, aquilo que inicialmente era muito importante para mim, quando eu era agarrada às questões materiais, né? Quando a gente tem ainda a preferência pelas questões da matéria, daqui a 10 passos na frente, a gente vai descobrir que não era importante, que a gente nem aquilo, né? Que aquilo foi só um momento de transição e que aquilo mais me prendia, mais dificultava que eu entrasse em sintonia com Cristo do que verdadeiramente me gerava um processo de elevação. Então, quando a dor nos visita nesse trabalho de renovação, é preciso que a gente lembre que sofrer faz parte do processo. Porque esse desprendimento de nós mesmos às vezes dói. Essa situação de olharmos para os nossos sentimentos, abandonar esse egoísmo, abandonar esse orgulho que é tão aferrado a nós, é uma situação ainda difícil. Então, a gente acha que a gente já é espírito de luz. Vem um irmão e faz um comentário frente a nós que a gente tem dificuldade de lidar, né? A gente tem uma situação que você fala, não, agora eu já venci esse problema, já venci o problema da gula. Aí vem o nosso irmão com aquele prato preferido que você gosta e entrega na sua mão. Mas se a gente sabe que a gente precisa mudar, a gente precisa resistir, né? E resistir ao mal requer trabalho, requer esforço e muitas vezes requer dor de nós, né?
porque é preciso rasgar das nossas entranhas essa vontade que a gente tem de estar ali do lado do nosso vício, né? O Chico dizia que o vício é como um cachorro que está correndo atrás da gente e a gente está doido para ele pegar a gente, né? Porque a gente gosta tanto dele, vem cá, fica aqui perto de mim. Então é difícil a gente se afastar ainda dessas nossas imperfeições, ainda ter dificuldade de nos desprendermos desses fatores que nos aprisionam nas nossas limitações. Então é preciso que a gente entenda que o sofrimento faz parte do crescimento, né? Que nem tudo que a gente vai conseguir ao longo da nossa estrada de evolução vai ser através de momentos felizes. Os momentos felizes virão, né? Essa consciência plena virá. Esse reino de Deus em plenitude virá em nós, porque a plenitude é a nossa meta final, né? Onde nós vamos alcançar. Mas durante a trajetória, esse processo nem sempre é um processo pleno, né? Então, viver as dores faz parte. A gente vê que Jesus tem a sua tradução desse momento lá no Evangelho, né? Quando ele lá nos momentos finais, que ele está para ser preso, ele vai lá no monte e ele chora. Ele chora frente a uma humanidade imperfeita. Ele chora vendo as nossas limitações. Ele chora sabendo aquilo que ele passaria, né? Mas trazendo para nós também um exemplo de que às vezes é preciso a gente chorar. Mas às vezes também é preciso a gente se ajoelhar em oração, como ele fez. Ele não só chorou, ele chorou e se colocou em oração, pedindo para que o Pai desse forças para que ele passasse pelas suas provas. Assim também, nós, frente aos momentos de dificuldade, devemos ser perseverantes, continuarmos na nossa fé, mas entregando a Deus esse momento que é difícil da gente realizar. E que é preciso também a gente começar a criar um hábito diferente, que é o hábito de cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Se eu já entendi que sou servidora do Cristo, se eu já entendi que eu sou filha de um Pai muito amado, né? Que me ama e que não deixa para trás nenhum dos seus filhos, é preciso que eu me fortaleça nesse propósito. E quando as dores do mundo me visitarem, eu tenho essa arma para utilizar frente às dores. A certeza desse amor, a certeza de que estamos num processo de melhoramento, a certeza de que o amanhã será melhor. E aí, quando as dúvidas do mundo nos vierem, nós temos esse braço para correr, né? Nós espíritas, né? Através também do trabalho da espiritualidade amiga, temos não só os braços amorosos do Pai, mas de muitos emissários que ele nos enviou para que a gente se fortaleça. Então, no momento da dor, vai lá, abre um livro, pega uma mensagem, para que a gente possa quebrar esse vínculo do pensamento vicioso. Porque, às vezes, um irmão nos respondeu mal e a gente fica ali 10 minutos, 20 minutos, remoendo aquela resposta. Às vezes a gente não fica só 10 minutos, a gente fica um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses. Olha o que a gente está fazendo. A gente está entorpecendo a nossa capacidade de modificação. A gente está entorpecendo a nossa capacidade de renovação dos nossos propósitos. E cada vez que eu alimento um erro, eu estou tornando esse erro maior. Né? Então, eu agi errado. Se ao invés de eu agir errado, eu quebrar esse vínculo com o erro e continuar para frente, buscando uma nova forma de acertar, eu ficar aprisionada naquele momento do erro, eu dificilmente vou conseguir alcançar uma nova possibilidade de mudança. Né? E o que acontece com a gente quando a gente se aprisiona no erro ou quando a gente se aprisiona nesse sentimento de frustração, de angústia em relação a um problema que está acontecendo que a gente não está conseguindo solucionar? A gente acaba alimentando essa zona de dificuldade. E aí os nossos pensamentos ficam tão voltados para aquilo que fica difícil da luz entrar, né? Tem uma das mensagens do Emmanuel que ele diz o seguinte: os nossos pensamentos eles ficam tão tumultuados que eles formam como se fosse uma onda negra, né?
uma vibração ao redor negro, que por mais que a luz tente entrar, aquelas partículas são tão densas que a luz tem dificuldade de penetrar, né? Então, o que a gente pode fazer frente a esses momentos de dor? Nos vincularmos com os sentimentos de amor, nos vincularmos com o sentimento do perdão. O meu irmão tem direito de achar o que ele quiser de mim. Isso não me faz melhor nem pior, né? A escolha dele de achar alguma coisa sobre mim está dentro do livre-arbítrio dele. Agora, eu posso escolher o que eu uso daquela fala ou daquela intenção do meu irmão sobre mim, né? Ele pode dizer, você não presta. Então, tá bom. Essa é a sua opinião. Eu não presto. Agora, frente a mim, como se dá essa palavra? Eu realmente não presto? Existiu em mim alguma atitude que realmente condiz com aquilo que o meu irmão está dizendo? Se não, a gente faz o quê? Cria um espelho e reflete, né? Cria uma proteção. Olha, infelizmente, é fake news, né? Não condiz com a minha verdade. Você pode dizer, mas eu não sou obrigada a aceitar. E se algo daquilo que o irmão nos diz pode ser aproveitado para a nossa melhoria, vamos começar a trabalhar. Pô, será que ele disse que eu não presto? Mas será que é assim mesmo? Poxa, aquele dia realmente eu não agi certo. Existe aquele ponto que precisa ser mudado. Existe essa situação que eu posso melhorar. Quando eu vou fazendo essa proposta de melhoramento, quando eu vou mudando esse pouquinho que foi mostrado através daquela fala do meu irmão, eu vou alcançando esse estado de plenitude comigo, né? Eu vou me recolocando em alinhamento com a minha consciência e automaticamente me permitindo estar mais próximo de Deus. Então, esse convite de mudança, ele é um convite que precisa ser real. Não dá para a gente passar pelas dores do mundo fingindo que elas não estão ali, né? É preciso que esse convite da dor seja um convite vinculado à transformação. Quando lá na lição inicial, o Emmanuel fala para a gente que a atitude do cristão é que mudou, né? Cadê os milagres todos que a gente via? Cadê aqueles que iam cantando enfrentar os seus leões? E a gente, na hora que os leões do nosso mundo, né, da nossa atualidade, nos convidam à modificação, a gente ou senta e chora e fica naquela posição do entristecido, da inércia, do parado, daquele que não é capaz de lutar contra a adversidade, ou a gente fica naquela posição daquele que quer brigar com tudo e com todos e fica na posição do confuso que não sabe aonde que vai realizar a sua mudança, né? Então, é preciso que, para a gente enfrentar os nossos leões, primeiro a gente olhe para esses leões de frente. E que a gente lembre que na nossa retaguarda existe algo muito maior, né? Existe um propósito muito maior, que é o de sermos espíritos perfeitos. Porque essa é a nossa finalidade. Por mais que a gente demore a assumir o nosso compromisso com Jesus, uma hora a gente precisa fazer essa transformação, né? Então, a cada dia, esse chamado ele se faz de uma forma diferente, para que a gente não perca a oportunidade encarnatória, né? Mas é importante também a gente lembrar que o tempo não para, né? E que aquilo que a gente está deixando escoar pelas nossas mãos é oportunidade que pode ser perdida, né? Quantos irmãos, está lá nas obras do André Luiz, quando ele fala dos médiuns falidos, por exemplo, né? Quantos irmãos chegam lá no plano espiritual e que falam assim, poxa, eu podia ter aproveitado melhor aquela oportunidade, né? Imagina que nós, nesse momento de transformação, estamos sendo convocados a mudar a nós mesmos. Não só a mudança física do planeta, mas a mudança espiritual de cada um de nós. Vamos olhar com calma para essa mudança, com carinho para os nossos espíritos eternos, para que a gente também não chegue no plano espiritual com essa sensação de que, nossa, eu podia ter feito algo mais. Perseverar com Jesus é ter certeza, né? Na fé que a gente professa, nessa questão da
pluralidade, grudei aqui, pluralidade das existências. A gente acredita que as vidas são muitas, mas eu não preciso esperar a próxima para começar a minha transformação. Por serem muitas, quanto mais eu aproveito de cada uma delas, mais cedo eu chego no meu progresso, né? Mais cedo eu chego nesse estado de não só usufruir desse reino de Deus, mas contribuir com esse reino de Deus. Porque é para isso que também nós estamos sendo convocados, né? Para esse movimento de ação no mundo, aonde Jesus se faz na terra através das nossas palavras, através das nossas ações, né? Então, perseverar com Jesus é saber que nós vamos encontrar as nossas provas, nós vamos ter as dificuldades que são características do momento, as características das nossas encarnações específicas, mas que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados e que nós temos certeza do princípio e do propósito das nossas coisas. Mas para isso é preciso que a gente reforce, né? Qual é a nossa experiência? Qual é o nosso objetivo? Frente àquilo que nós aprendemos com Jesus, o que precisa ser modificado? Será que essa tecla que eu estou batendo tanto e que eu estou querendo tanto que seja dessa forma, ela está coerente com o meu propósito espiritual? Porque às vezes tem um ponto lá que a gente não está conseguindo resolver, né? Toda vez aquele ponto tem dificuldade. Toda vez que eu chego nele, existe uma dificuldade. Será que ele é para ser resolvido nesse momento mesmo? Será que nós temos estofo espiritual nesse momento para resolver essa prova? Será que é agora que a gente precisa resolver? Então, vamos nos entregar também naqueles momentos em que a gente sabe que a nossa incapacidade é muito grande, porque Deus nos ampara. Naqueles momentos em que a dor é mais forte, é preciso que a gente se entregue, né? Como diz Paulo, de joelhos, né? Que a gente se entregue e continue permanecendo na nossa tarefa, mesmo com os nossos joelhos desconjuntados, né? Mesmo que a dor nos visite, mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente continua no propósito, mas muitas vezes é preciso a gente fazer um desvio em determinado ponto, né? Para que a gente amadureça, para que a gente ganhe características, ganhe habilidade e depois volte naquele ponto para que aquilo realmente seja construtivo para nós. Então, perseverar com Jesus é ter certeza desse amor, é ter certeza que o Cristo nos ampara, né? Que ele foi o grande emissário e é o nosso grande governador do planeta Terra, que olha por cada um de nós, que nos apoia nesse processo de transformação e que está esperando o momento em que cada um de nós vamos nos colocar na disposição de ouvir a sua voz, mas não só ouvir a sua voz, fazer a sua mensagem florescer através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos. Que nos momentos da dor, né, nesses momentos que nós estamos passando, que a dificuldade de visitar os nossos lares, visitar os nossos pensamentos, nós tenhamos oportunidade de refletir, nós tenhamos oportunidade de chorar se for necessário, mas não aquele choro desconsolado, não aquele choro de perda, né? Mas aquele choro daquele que entende que aquele processo é um processo de renovação. Porque a dor, quando nos visita, ela não é uma dor de finalização, ela é um processo de renovação. Como a semente que rasga a sua casca para florescer, assim também é a nossa dor, aquela que nos rasga para sermos melhores. E sermos rasgados na presença do Cristo, né, só traz para a gente oportunidade de crescimento, só traz para a gente oportunidade de nos revermos com Ele, né, de nos encontrarmos. O sofrimento é necessário, mas a gente também não precisa sofrer mais do que o necessário. É preciso que a gente enfrente as nossas provas com consciência, olhando para aquilo que vai nos servir de instrumento, mas existem situações que a gente precisa parar e fazer diferente, né? Quantas vezes a gente está num relacionamento que é difícil e a gente está ali tentando e a coisa não segue? Então, será que não é o momento de parar um pouquinho?
tentar uma outra oportunidade. Tem até uma mensagem do Emmanuel, que ele diz que é ante o alvo do livro Caminhos, que ele diz o seguinte: companheiros falharam, prossegues e terá outros. Não queres certo grupo, outras áreas te esperam. Desilusões à vista, não pares, continua. Busca a paz de Deus, o serviço é o caminho. Ante o alvo, os que seguem é que podem chegar. Então, se a gente tem dificuldade, faz parte. Mas que a gente não estacione nas nossas dificuldades, que a gente não estacione nas nossas limitações e que a gente tenha oportunidade de viver plenamente essa certeza de que estamos amparados em Jesus, que Jesus é um grande amigo a nos guiar, que é preciso que a gente entre em sintonia com Ele, entregando os nossos corações a Ele, entregando os nossos propósitos a Ele, para que a gente possa seguir cada dia melhor, cada dia mais adiante, né? Nessa tarefa de sermos homens de bem. Então, a hora voa, né? Vou pedir para vocês para a gente fazer a prece de encerramento, né? Elevando, então, os nossos pensamentos a esse amigo maravilhoso que acompanha cada um de nós, que nos dá, através da nossa vida, oportunidades de burilamento. Obrigado, Jesus, pelas dores que nos visitam, convidando-nos a sermos mais amáveis, a sermos mais amorosos, a encontrarmos o perdão nos nossos corações. Ajuda-nos, Jesus, a termos coragem para vencer este homem egoísta que ainda habita dentro de nós, esse homem imperfeito e ilimitado que ainda vê o mundo pelas lentes infantis. Que possamos, fortalecidos no seu propósito, fortalecidos na sua mensagem, entendermos que somos espíritos eternos, caminhando para o mais além. Que a nossa jornada possa ser uma jornada de luz, unida aos seus passos, unida aos seus propósitos, e que possamos juntos estender ao nosso planeta Terra todo esse sentimento de agradecimento, todo esse sentimento de amor que agora colhemos, para que aqueles que também passam pelas suas dificuldades entendam que perseverar em Cristo é crescer para Deus. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Então, muito feliz de poder ter compartilhado esse momento com vocês. Fiquem com Deus. Até breve.